tema de hoje é Crescendo na Fé. Abra comigo Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Você se considera uma pessoa de fé? Qual o tamanho da sua fé? Você deseja crescer na fé? Quantos querem crescer na fé? Amém. Olha, todos nós, como eu já disse numa outra ministração, todos nós temos ambição de crescer na vida. Quem não quer crescer, ou já morreu, ou está doente da alma. Não há nada mais terrível e não há nada mais devastador do que a falta de crescimento. É horrível, né, gente? Aquela sensação de que nós estamos ficando para trás. De que a gente não está subindo degraus, nós estamos descendo. É horrível isso, isso produz tristeza, isso produz angústia. Adoece a gente. E uma das áreas da vida que precisamos crescer é a nossa fé. É a nossa fé. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que biblicamente, existem pessoas que têm mais fé do que outras. Em certa ocasião, por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos: homens de pouca fé. Num outro momento, Jesus disse a uma mulher cirofenícia, ele disse assim: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Sabe, meus irmãos, a nossa oração nessa noite, a minha oração, e eu quero me unir a vocês nesta oração, é dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé. Será que a gente pode fazer esta oração simples assim? Com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Vamos juntos? Senhor, aumenta a minha fé. Mais uma vez, bem forte, igreja. Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Agora, tem muita gente que diz o seguinte: eu sou uma pessoa de muita fé. O que eu mais tenho nessa vida é fé. Tem gente que diz isso, mas eu fico pensando: como é que alguém pode dizer que tem muita fé? Hein? Como uma pessoa pode ter tanta certeza disso? Como uma pessoa pode ter tanta certeza e humildade assim, a ponto de reconhecer que tem muita fé? Eu confesso a vocês que eu tenho uma fé pequena, mas eu desejo crescer na fé, ter uma fé maior. Você também, sim? Mas de onde nasce a fé? De onde nasce? Olha, queridos,
A fé é uma capacidade que Deus deu ao ser humano de ser desenvolvida. Todos nós aqui temos uma potencialidade de fé. Inclusive, a fé é um valor da igreja. Deve ser um valor entre nós. Porque uma igreja sem fé não vai a lugar algum. Uma igreja sem fé não experimenta a presença de Deus. Inclusive a Bíblia diz que sem fé é impossível o que, irmãos? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, gente, Deus não é visível. Deus não é palpável. Nós não tocamos em Deus. Nós não vemos Deus com esses nossos olhos, da nossa carne. Mas só nós experimentamos Deus pela fé. E pela fé, como diz o escritor aos Hebreus, pela fé nós cremos. Nós cremos que os mundos foram criados por Deus, pela fé. Pela fé nós cremos que Jesus veio a este mundo e morreu em nosso lugar, em nosso favor. Pela fé. O reino da fé, meus irmãos, é um reino diferente do reino dos homens. O reino da fé é um reino diferente do reino da ciência. Isso é interessante porque para a ciência, uma coisa só é real e comprovada se ela ver e experimentar. Assim é no reino da ciência. O homem da ciência precisa ver para crer. Agora, para aquele que tem fé, ele crê sem ver. Ele não vê para crer, ele crê para ver. É diferente. Amém, gente? Até aqui, ok? Esse texto é interessante. Esse texto aqui é muito interessante. Nós vimos no texto uma experiência interessante de Jesus. Uma experiência de Jesus se encontrando com um centurião. O homem era um oficial romano, provavelmente romano ou no máximo de origem grega. Era este homem. O que é que isso significa? Significa que este homem não era judeu. Ele não conhecia, por exemplo, o desenvolvimento da história de Israel. Ele não conhecia a Torá. Ele não conhecia o Velho Testamento. Enfim, este homem era apenas um centurião romano, claro, um homem de um grande destaque na sociedade. É verdade. E na época, Roma dominava o mundo, inclusive Israel. Um oficial romano era uma pessoa de muita importância, e este homem era assim, ele tinha uma importância na sociedade, ele era comandante de uma tropa de 100 soldados. Isso significa também que ele era responsável por 100 famílias. Este homem tinha servos, ele mandava, ele era um líder no meio dos oficiais de Roma. Assim era este homem. E naquele momento, Roma dominava o mundo, mas ao mesmo tempo dava uma liberdade religiosa para os povos cultuarem os seus deuses. E ao mesmo tempo, essa liberdade era vigiada. Eles ficavam atentos, eles ficavam de olho. Agora, por que, meus irmãos, o caso de Jesus chamou a atenção de Roma? Por quê? Por que o caso de Jesus chamou a atenção de Roma? Sabe por quê? Porque o discurso que os judeus começaram a dizer sobre Jesus é que ele estava se intitulando o rei de Israel. E então Roma começou a ficar atenta a este judeu que surge agora como um governante. Jesus, rei de Israel. Jesus, rei de Israel. Roma começou a ficar atento, de olho. E quem é que vai a Jesus? Hein? Quem é que foi ao encontro de Jesus? Que nós lemos no texto aqui, irmãos? O centurião o quê? Romano. Romano. O problema deste homem, o problema desse centurião, não era uma questão familiar.
Ele não estava com problema em casa com os seus filhos, ou no casamento, ou nas suas finanças. Não, mas era um problema com um servo, que a Bíblia diz que estava sofrendo, estava doente. E é interessante porque no versículo 10, diz que Jesus admirou-se. Jesus o quê, irmãos? Admirou-se e disse aos que o seguiam: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mas, gente, que fé era essa que este homem tinha, que fez com que Jesus ficasse tão admirado? Que fé era essa? Olha, se nós quisermos crescer na fé, meus irmãos, nós precisamos aprender algumas lições preciosas com este centurião. Você deseja crescer na fé? Mais uma vez pergunto. Então a gente nessa noite precisa olhar para esta história, olhar para a vida deste centurião, porque, meus irmãos, essa foi a maior fé encontrada no Novo Testamento. A maior fé. Ao ponto de Jesus dizer: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu quero desenvolver esse tema com vocês nesta noite. Como crescer na fé? Como crescer na fé? E eu quero destacar algumas coisas deste texto, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Amém? Se você quiser anotar, faça isso, porque vai ser tão importante para você depois meditar na sua casa, para o seu crescimento e aprendizado. Como crescer na fé? Primeiro, ter fé na direção certa. Você quer crescer na fé? Você precisa ter fé na direção certa. Versículo 5 diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Veja que a fé do centurião, irmãos, tinha a direção certa. Ele foi até Jesus. Porque a questão não é ter fé, mas é em quem ter fé, em quem nós confiamos. Várias religiões, meus irmãos, cultuam seus vários deuses e as pessoas depositam ali a sua fé. Mas a fé bíblica, a fé que impressiona Jesus, é aquela fé que vai na direção certa. O centurião, ele não buscou um médico. O centurião não buscou um curandeiro. Este centurião não buscou um outro Deus, mas ele buscou Jesus. Aleluia. E eu pergunto a você: a quem a tua fé está direcionada, hein? A quem a tua fé está direcionada? Talvez você diga o seguinte para mim: poxa, minha fé está em Jesus. Será? Será? Porque quando a nossa fé realmente está direcionada, a nossa fé está em Jesus, nós aprendemos uma difícil lição. Qual é esta lição? É entregar tudo a Ele, entregar tudo para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. Se temos fé, meus irmãos, por que a gente tem medo das circunstâncias da vida? Se temos fé, por que duvidamos tanto? A verdade é o seguinte, que a nossa fé ela é muito pequena. A nossa fé ela é muito frágil, parece que por qualquer coisa nós podemos cair na fé. Muitos, meus irmãos, estão com a fé no dinheiro que guardaram. Outros estão com a fé na sua competência profissional, na competência profissional que possuem. Ainda outros têm a fé na confiança em si mesmos, ou até mesmo nos bens, nas coisas materiais. Tem muita gente que diz que tem fé, mas no seu dia a dia não se comporta como alguém que tem fé. Eu digo a você nessa noite que quem tem fé precisa se comportar como alguém que realmente tem fé. Quem confia em Deus precisa realmente se comportar como alguém que confia em Deus. É claro que isso não significa que nós não vamos ficar tristes, que não vamos chorar, que não vamos mais ter dificuldades, tristezas, dúvidas na vida.
Não é isso. Mas significa que por trás das lágrimas, das dificuldades, das dúvidas, ainda há no nosso coração uma certeza de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. Há uma certeza de que Deus está conosco, que Ele ainda nos ouve, que Ele caminha conosco, Ele nos acompanha e que a Sua presença ainda é viva na nossa vida, meus irmãos. Apesar de todas as crises, de todas as circunstâncias e dificuldades, nós devemos confiar e direcionar a nossa fé para Cristo, o autor da nossa salvação. Glória a Deus. Quando temos a nossa fé direcionada, meus irmãos, no lugar certo. Qual é o lugar certo? Em Jesus. Nós temos a nossa fé direcionada então a um Deus de paz, a um Deus de amor, a um Deus de bondade, de misericórdia, a um Deus que amou a este mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, meus irmãos, aleluia. E é neste Deus que nós devemos acreditar. É neste Deus. Então, meus irmãos, não basta a gente ter fé. Precisamos ter fé na direção certa. E qual é a direção certa? Em Jesus. Deseja crescer na fé? Segunda coisa que eu quero deixar para o teu coração. Para a gente crescer na fé, precisamos ter fé regada com humildade. A fé desse centurião era uma fé onde ele agora demonstra humildade. Olha que interessante, no versículo 8, ele disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno de receber-te em casa. Eu não sou digno. E eu fico pensando, queridos, nós merecemos o quê, queridos? Nós somos dignos do quê? Uma fé que agrada a Deus, meus irmãos, é uma fé regada de humildade. Existem muitas pessoas, muitos que são arrogantes, altivos, são soberbos, exigem de Deus, determinam coisas para Deus. Eles são capazes de dizer que vão deixar Deus num canto de parede, enquadrar Deus e exigir que Deus cumpra com as promessas dele. Irmãos, quem somos nós? Eu já disse isso em outras oportunidades aqui, em nossos cultos. Quem somos nós? Que prepotência é essa? Que arrogância é essa? Isso é maligno, isso é satânico do homem achar que pode enquadrar Deus, que pode apontar o dedo na cara de Deus e determinar o que Ele tem que fazer, ou não. Quem somos nós? Se formos bater na porta dos céus nessa noite, é para dizer: Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas me trate segundo a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, meus irmãos. Grande é a fidelidade do nosso Deus. Glória a Deus. Ah, meus irmãos, gente assim, altiva e arrogante, é gente que despreza os outros, que tem um olhar de cima para baixo. É tão triste isso. Mas é interessante esse centurião, né? Esse centurião que era alguém importante na sociedade. Ele era responsável, como eu disse para vocês, responsável por pelo menos ali 100 famílias. César tinha os centuriões como pessoas importantíssimas, relevantes. E este centurião, que era alguém tão importante na sociedade, ele disse que não era digno de receber Jesus na casa dele. Eu não sou digno, ele dizia. Eu não sou digno. Irmãos, se nós quisermos crescer na fé, nós precisamos ir para o joelho. Nós precisamos ir para a humildade, para o quebrantamento, porque a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, tu, ó Deus, não desprezará. Aleluia, queridos. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede graça ao humilde. Então todos nós aqui nesta noite, nós precisamos nos unir para dizer para Deus: Senhor, nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. O apóstolo João, ele teve uma visão, né, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 2 até o 5 está na tela.
O apóstolo João, ele teve uma visão no Apocalipse, onde ele disse o seguinte, olha só as palavras de João. Ele diz o seguinte: vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E disse João: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Deixa eu explicar melhor isso. Deixa eu explicar melhor. Veja bem, nenhum homem do Velho Testamento ou do Novo Testamento, nem os heróis da fé, nem os apóstolos, ninguém, diga ninguém, ninguém foi achado digno de abrir o livro da vida com os nomes escritos para a salvação. Ninguém. Mas Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que parecia morto, mas venceu a morte, só Ele é digno de abrir o livro. Só Ele é digno. Só Ele pode abrir o livro. Só Ele. Só Ele é digno de abrir o livro. Ele é digno. Ele é digno, irmãos. Glória a Deus. Todos nós aqui, sem exceção, somos pequenos e frágeis. Sem dúvida. Você sabe que por qualquer besteira a gente pode tropeçar na fé? Qualquer bobeira que a gente dá. Qualquer vacilo. Às vezes, um vacilo de alguém na igreja, um vacilo de um irmão, faz a gente deixar da igreja. Eu vejo gente saindo da igreja por causa do vacilo do outro. Ou então porque não me olhou direito. Porque falou o que eu não gostei. Porque fez algo que não me agradou. Por qualquer besteira a gente acaba saindo da igreja, como se a igreja de Deus tivesse, na verdade, alguma culpa no problema que você teve com quem quer que seja. Você veja, qualquer coisa faz a gente sair do eixo. Parece que por qualquer coisinha, meus irmãos, a gente escorrega. Nós somos muito parecidos com os salmistas. Um dos salmistas, ele disse: Senhor, os meus pés quase resvalaram. Quase, foi por pouco, faltou pouco. Agora veja, meus irmãos, um salmista disse isso. E o que nós dizemos? E eu? E você? Irmãos, nós somos fracos, essa é a verdade, a gente precisa admitir. Porque acontece algo e logo nós julgamos as pessoas. Parece que a nossa boca sempre está pronta para a maledicência, para as críticas, para derrubar as pessoas. Parece que nós estamos sempre prontos para dar vazão para a nossa carnalidade. Então, meus queridos, quem que é digno? Quem que aqui é merecedor? Quem? Quem que é o forte? Quem que é o poderoso? Quem é que pode tudo aqui nas próprias forças? Ah, meus irmãos, se não for a misericórdia e a bondade do Senhor, a gente nem estaria mais aqui nessa noite. Por isso que nós precisamos reconhecer todos os dias, meus irmãos, a graça de Deus sobre nós. É o favor imerecido do Senhor. Você está aqui, neste lugar, sentado aqui, me ouvindo, é por causa do favor, da graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E a gente precisa reconhecer isso todos os dias, meus irmãos. Somos filhos da graça. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Ninguém aqui é o todo-poderoso. Ninguém aqui é o fortão, o bonzão. Não se julgue assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, anote aí. Ao diabo se enfrenta, mas da tentação se foge. Ao diabo se enfrenta, mas da tentação se foge. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá. Ao diabo se enfrenta, mas da tentação
se foge. Ao diabo eu enfrento e digo: saia em nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, sai agora. Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas as tentações, a Bíblia diz: foge das paixões da tua mocidade. Foge. Nós devemos fugir, meus irmãos, de tudo aquilo que pode nos levar para o buraco, de tudo aquilo que nos leva para o inferno. Sabe, meus irmãos, eu já disse uma expressão aqui, certa vez eu vou repetir essa expressão. Nós precisamos ser ateus de nós mesmos. Ateus de nós mesmos. Ou seja, não acredite em você. Cuidado. Você não é tudo aquilo que você pensa que é. Cuidado. Não acredite em você mesmo. Você precisa entender, se você quiser crescer na fé, você precisa entender que você não é digno de coisa alguma. Que você não é merecedor de nada. E que se não for a graça, se não for o amor e a misericórdia do Senhor, você vai ser destruído. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Completamente dependentes do Senhor. E a gente precisa caminhar com este sentimento. Porque isso é ter uma postura humilde. Você quer crescer na fé? Você que deseja superar obstáculos na sua vida, as crises, os problemas que você enfrenta, que você está passando? Então, meu irmão, minha irmã, seja humilde e comece a entender o quanto você depende do Senhor. O quanto você precisa do Senhor. Comece a entender que todas as suas competências, suas capacidades, os seus títulos já conquistados durante a vida, precisam ficar de lado, para que você diga para o Senhor: Senhor, eu não sou digno. Como aquele centurião disse: eu não sou digno, eu preciso de Ti. Senhor, eu não consigo resolver nada sem a Tua presença. Eu não sou nada sem Ti. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa frágil, eu tenho dúvidas, eu tenho os meus medos, e eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Se a Tua presença não for comigo, Senhor, não me faça sair daqui. Eu não vou dar um passo à frente, porque eu sou um dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor. Sabe, eu não posso ter sucesso em mim mesmo. E por causa de mim mesmo, eu só posso ter sucesso e crescer na fé se o Senhor estiver comigo. Se a bênção do Senhor estiver sobre a minha vida, meu irmão, minha irmã. Porque se a bênção de Deus não estiver sobre nós, gente, não faz sentido nem viver. Nós iremos perecer, esta é a verdade. Sabe o que está faltando na vida de muita gente? Eu falei isso na semana passada, e eu vou repetir: está faltando na vida de muita gente este sentimento de fragilidade, de dependência, de humildade. Menos. Cuidado para você não confiar na sua própria sabedoria. Cuidado para você não confiar no seu próprio entendimento. Cuidado para você não se apoiar nas suas próprias capacidades, suas capacitações pessoais. Cuidado com o conceito que você desenvolve a respeito de você mesmo. Cuidado. Cuidado com isso, porque, como eu já disse, você não é tudo aquilo que você pensa que é. Meus irmãos, porque quem é forte? Quem é? Quem é digno? Como esse centurião, nós precisamos dizer a mesma coisa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Foi isso que ele disse. Não sou digno. Eu não sou digno. E você sabe que quando nós reconhecemos que não somos dignos, nós abrimos a possibilidade para Deus nos ajudar, irmãos. E nos capacitar a vivermos uma vida vitoriosa em todas as áreas. Porque é em Cristo que nós somos fortes. Nós podemos todas as coisas, é em Cristo que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É nele. Veja o conceito que a gente tem que ter a nosso respeito: nem a mais e nem a menos.
nem a mais nem a menos. Você pode sim todas as coisas, mas é em Cristo, não nas suas próprias forças. É em Cristo que te fortalece. Aleluia. Provérbios 29, 23, o que é que diz? Vamos ler juntos? A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. E o outro texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, vamos ler juntos, irmãos? O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Amém. Terceiro, quer crescer na fé? Para crescer na fé, é necessário ter fé que confia em Deus. Ter fé que confia em quem, irmãos? Em Deus. O centurião confiou em Jesus. Ele confiou na promessa. Porque Jesus falou para ele no versículo 7, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Essa foi a promessa. É interessante porque Jesus aqui não fez nenhuma reunião. Jesus não realizou nenhum show, nenhum espetáculo. Ele não mandou chamar os outros servos para conversar, para falar sobre o assunto. Mas Jesus disse apenas uma frase, eu irei curá-lo. E pode ser, meu irmão, minha irmã, que Deus nessa noite esteja falando com você através dessa pregação, através de uma só frase. E o Senhor pode dizer para você nessa noite, eu vou te curar. Eu irei curá-lo. E se ele falar uma só frase, já basta, o milagre vai acontecer. Creia nisso. O centurião, ele foi até Jesus. Ele colocou a sua fé, como nós já vimos, na pessoa certa. Ele foi humilde. E agora, ele resolveu confiar. Ele confiou. E o que é fé, meus irmãos? Fé é a convicção das coisas que se não veem. Isso é fé. Fé não é probabilidade. Não. Porque probabilidade é alguma coisa que pode acontecer ou não. Aí a gente entra no campo da matemática. Então, fé não é probabilidade. Fé também não é pensamento positivo. Olha, meu irmão, para dar certo na sua vida, as coisas não vão bem e não dão certo porque você não pensa positivo. Esquece. Você tem que pensar bastante positivo. Vai falando, eu sou vencedor. Diga 7 vezes e você vai ver. O milagre vai acontecer. Diga comigo, repita, eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor 2. Eu sou o vencedor 3. Eu sou o vencedor 4. Eu sou o vencedor 5. Eu sou o vencedor 6. Eu sou o vencedor 7 e nada. Isso é pensamento positivo, isso é técnica psicológica. Isso não é fé, porque fé é convicção espiritual. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo. Fé é confiança. Isso é fé. Veja que Jesus, ele disse apenas uma só frase. Quantas frases ele disse? Uma. E o milagre aconteceu. E eu vou dizer para você nessa noite que se ele te falar uma só frase, acredite, o milagre vai acontecer. Creia nisso. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando ao seu coração nesta noite. Pegue a mensagem do Senhor para a sua vida, porque o milagre vai acontecer. E basta uma palavra, basta uma ordem, basta um agir da mão do Senhor, e todas as coisas serão transformadas, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá. Amém? Número 4. Deseja crescer na fé? Para crescer na fé é necessário ter fé que se submete à autoridade. Ter fé que o que, irmãos? Que se submete à autoridade. O centurião, ele se submete à autoridade porque ele conhece a autoridade. Ele disse para Jesus, mestre, dize uma só palavra, basta uma palavra. Gente, que fé maravilhosa, que fé impressionante deste homem. Ele não se achava digno. Versículo 8 e versículo 9. Olha só. Ele disse, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E no versículo 9, ele continuou dizendo, pois
eu também sou homem sujeito à autoridade, com um soldado sob meu comando. E digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Gente, em outras palavras, este centurião estava dizendo para Jesus, tu és Senhor. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. O Senhor tem todo o poder. E basta uma palavra. E basta uma palavra. Sabe que muitas vezes nós queremos ver para crer. Nós queremos ver as ações de Deus para a gente poder crer. Nós queremos que Deus mande sinais. Senhor, manda algum sinal. Eu acho que nós todos aqui já fizemos isso alguma vez, né? Esta oração, Senhor, manda um sinal para mim, por favor. Você já fez isso ou não? Quantos aqui fizeram? Todos nós. Eu também já fiz. Manda um sinal. Mas sabe, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que basta uma só palavra. Uma só palavra, e você será curado. E você será restaurado. E a sua vida completamente transformada. Basta uma palavra só. Nós não precisamos de manifestações histéricas. E crente gosta. Crente gosta. Onde tem o caicai, onde tem manifestação que eu vou para lá. Que eu quero ver. Eu quero ver para crer. Gente, não precisa. Não tem manifestação histérica. Não precisa de cultos de sensacionalismo. Não precisa de show, de luzes, de holofotes. Não precisa nada disso, porque basta uma palavra só e tudo acontece. Basta uma palavra do Senhor, meus irmãos. E olha, interessante no texto, porque Jesus deu uma palavra. Deu ou não deu? Eu vou te curar. Eu vou curar. Foi a palavra de Jesus. Eu vou curar o teu servo. E não tinha multidão. Não tinha palco. Não tinha show. Luzes. Iluminação. Holofotes. Nada disso. Nada. Basta uma palavra. E tudo aconteceu. O milagre aconteceu. Sabe, meus irmãos, para as coisas acontecerem na sua vida, não precisa de espetáculo. Você não precisa ficar pedindo para o pastor, pelo amor de Deus, pastor, ore na minha frente de joelhos, para ver se alguma coisa acontece na minha vida. Não, você não precisa nada disso, não. Basta você ter fé na direção certa. É no Senhor Jesus, basta você confiar nele, entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e saber que tudo ele vai fazer, entregar com humildade, e basta uma palavra, meus irmãos. Ah, eu queria ter essa fé. Eu quero ter essa fé. E você? Quinto, deseja crescer? Crescer na fé? Para crescer na fé, o que é necessário? Ter fé que vem pela palavra de Deus. Ter fé que vem pela palavra de Deus. Versículo 10 e versículo 11 diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus aqui estava dizendo que muitas pessoas viriam de muitos lugares que iriam ter muita fé. Os judeus pensavam que eram eles os que tinham fé, porque eles eram os descendentes de Abraão, o pai da fé. Então eles tinham esse entendimento, eram eles, as pessoas de fé. Mas Jesus estava dizendo que é interessante que não foi em Israel, como diz aqui no versículo 10, que ele conheceu alguém de tamanha fé, de tanta fé, mas foi na vida de um romano centurião. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vem gente de todos os lugares, vem gente de todas as raças, tribos e nações, vem gente do Brasil, vem gente de São Paulo, vem gente da Comunidade da Graça em Vila Carrão, Rua Eponina 390, que pode ter essa fé grande como a desse centurião. E aqui estamos nós. Nós queremos essa fé. Nós queremos essa fé. Não precisa ser judeu, não precisa ser rabino, não precisa ser pastor, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo
ouvir. E ouvir o que, irmãos? Palavra de Deus. Por isso que é importante nós, pastores, ministrarmos a palavra de Deus ao coração do rebanho, ao coração de vocês, porque a palavra de Deus é sustento, é alimento, é a palavra sendo ministrada, sendo pregada, que vai produzir fé no seu coração. Não é o espetáculo, não é o show, porque isso não tem consistência, isso passa. Mas o que vai permanecer é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, ela que vai produzir vida, ela que vai te sustentar, vai te levantar, vai te curar, vai te dar vitória. É a palavra de Deus. Amém? E aí sabe qual vai ser o resultado? Nós teremos uma igreja de fé, e que cada dia mais cresce na fé. É isso que eu desejo para a nossa comunidade. Amém, meus irmãos? Eu vou caminhar para o final dizendo o seguinte para vocês, que a fé é recompensada. Tem uma recompensa. Toda fé que é verdadeira, toda fé que é genuína, toda fé colocada no lugar certo, toda fé regada com humildade, que honra a autoridade do Senhor, esta fé é recompensada. O texto mostra isso, porque agora no versículo 13, Jesus diz para o centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E agora na continuação do texto, o que é que diz, irmãos? Na mesma hora, o seu servo foi curado. Pode ir para casa. Como você creu, assim vai acontecer. E o servo foi curado naquele instante. Sabe, gente, é por isso que é importante, importantíssimo, nós temos intimidade com o Senhor. É muito importante, porque quando nós temos intimidade com Deus, a gente não pede coisa errada. Às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, pede errado. E a gente fica bravo com Deus ainda porque Ele não deu. Por isso que é importante a gente desenvolver nessa caminhada de fé, intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, tudo que nós pedimos a Ele, Ele atende. Ele disse: pedirão tudo em meu nome e vos será feito. O segredo está na comunhão com Deus, na intimidade com Deus. Isso só pode acontecer a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você tem uma real e verdadeira experiência com Ele, que você nasce de novo, e agora você tem uma vida de comunhão, de intimidade. E se eu tenho intimidade com Deus, tudo que eu for pedir para Ele está em consonância com a vontade dEle. Então, meus irmãos, eu não vou pedir nada que está fora da vontade dEle. E é por isso que tudo aquilo que eu peço, Ele me dá. Por quê? Porque há total harmonia entre eu e o meu Pai, entre eu e Deus. Amém? A palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: pode ir para casa, porque o teu servo já está curado. Pode ir para casa, porque eu vou te abençoar. Porque eu vou te abençoar. Eu não sei qual que é o teu problema, os músicos podem vir. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas faça como esse centurião, faça como ele. Vamos aprender com ele, não é? Peça a Deus esta fé, como a deste centurião. E aí você pode ir para casa, porque o milagre vai acontecer. Eu pergunto a você: você precisa de mais fé? Você precisa de mais fé? Deseja crescer na fé? Em quem ou no que você tem depositado a sua fé? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém.